Olha só, que quantidade boa de crianças que nós temos. Coisa boa ver isso, irmãos. Todos os domingos. É muito bom que essas crianças cresçam aqui. E às vezes há pais que não se importam com isso, dizem que são crentes, dizem que conhecem o Senhor, mas não se preocupam em ensinar os seus filhos o caminho da igreja, o caminho do Senhor, o caminho do aprendizado. Isso é muito triste. Enquanto alguns desistem de ensinar o caminho do Senhor, há investidas do mundo, investidas seculares, em talvez conseguir ganhar o coração dessas crianças antes que nós o façamos pela palavra. Há uma investida nova, recente, chamada de Deepface. E se você não sabe o que é aquela habilidade que a inteligência artificial tem de modificar rostos e de modificar vozes de maneira que você vê uma pessoa falando e na verdade é outra. E isso já é muito comum e é investido em muitas crianças para tentar persuadi-las de que é uma criança que está do outro lado falando, que estão fazendo amigos e a partir daí confundem as crianças e guiam por caminhos tortuosos. Mas é interessante falar do Deepface, não apenas por isso, porque essa ideia de que hoje é possível construir identidades alternativas com rostos diferentes, vozes diferentes, está tão presente na nossa realidade que isso acaba sendo algo muito comum. Quando as pessoas entram na vida virtual, seja por meio de um instrumento como as IAs para fazer deepface, ou seja por meio das próprias redes sociais, parece que o personagem que é apresentado é tão distante da realidade de quem nós somos, que quando alguém se aproxima de verdade e cria um vínculo, percebe que não existe uma relação entre aquela figura que está sendo anunciada e aquela pessoa que depois é conhecida. Isso é muito complexo e isso acaba gerando golpes que no WhatsApp começa com um eu sou. As políticas públicas acabam se movendo por imagens manipuladas, reputações se constroem, se destroem na velocidade de um algoritmo. Quando erramos quem alguém é, erramos tudo o que vem depois. A confiança, as escolhas, a entrega, a identidade mal definida, na verdade, produz uma relação distorcida. Isso vale para a vida comum, para seguir um especialista que não é especialista, e isso vai custar dinheiro e saúde. Isso vale quando depositamos a confiança num líder cuja imagem é só marketing, e aí o segmento vai acabar cobrando um preço emocional e coletivo, mas tratar o problema profundo com rótulo raso da moda cria soluções que não curam. Portanto, em todos os casos, a raiz do erro é a mesma: confundirmos quem é a pessoa e, por isso, interpretamos mal como devemos nos relacionar com ela. Perceba que se você não conhece bem quem é a pessoa, você não sabe exatamente que tipo de relação pode ter com essa pessoa. E se isso já é devastador no plano humano, pense agora no que acontece quando a confusão toca o centro da fé. Se reduzimos Jesus a um motivador gentil, nosso segmento vira autoajuda. Se o resumimos a um símbolo político, então o nosso segmento vira militância. Se o tratamos como um fornecedor de milagres, o nosso segmento vira consumo religioso. Em cada versão, a prática nasce da imagem, a teologia que abraçamos gera o discipulado que vivemos. É aqui, exatamente nesse ponto, que a cristologia deixa de ser um detalhe técnico e se revela como uma questão de sobrevivência espiritual. Antes de decidir como seguir, precisamos discernir com nitidez quem é aquele a quem seguimos. A saúde do nosso caminhar depende da verdade sobre a pessoa e a sua obra. Tudo o que faremos a partir de agora será guiado por essa convicção simples e decisiva. Por isso, o título da nossa mensagem de hoje é Entre a Confissão e a Cruz, a Cristologia que molda discípulos.
e para isso eu quero convidar você a ler o texto de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra lida neste local. Nós rogamos ao Senhor que por graça e misericórdia o Senhor agora nos instrua na tua palavra de tal forma que compreendamos a mensagem desse texto e sendo impactados não pela preleção de um homem, mas pelo que a tua palavra pode fazer em nós, revelando-nos quem o Senhor é e como devemos andar. Que o Senhor então nos transforme um pouco mais para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é um divisor de águas, o verdadeiro pivô do Evangelho de Mateus. Imagine essa cena que começa no verso 13, dizendo que acontece na cidade de Cesareia de Filipe, um lugar dominado por símbolos de poder, templos, deuses pagãos. Para todos os lugares que você olhasse, você encontraria pedras. Logo, nesse cenário, as muitas opiniões e os muitos deuses fazem com que Jesus investigue agora o coração dos discípulos a respeito dos principais fundamentos da fé. Veja que ele não está fazendo aqui uma pesquisa de opinião, mas ele mira o coração dos discípulos. E quando ele pergunta o que é que as pessoas dizem a respeito de quem é o Filho do Homem, de quem ele é, a voz do povo destoa completamente da voz de Deus. Enquanto as pessoas dizem que ele pode ser um dos profetas, pode ser Jeremias, ele pode ser Elias, ele pode ser qualquer um desses, então ele pergunta aos discípulos: vocês, o que é que vocês dizem?
E a resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, revela o fundamento sobre o qual Jesus responde com um futuro certo. Eu edificarei a minha igreja. É aqui onde o fundamento se torna a pedra angular. No local de muitas construções, de muitos altares, de muitos deuses, de muitos ídolos, de pedras encontradas em todos os lugares, encontrar qual é a pedra fundamental, qual é a pedra de edificação, a pedra na qual sua igreja poderia ser construída, faz todo sentido. E é aqui então que reside a tensão que arruma tudo. A cristologia correta molda o nosso discipulado. Ou então, o nosso discipulado acaba desmontando a nossa cristologia. Se nós tivermos a cristologia adequada, certamente seguiremos como discípulos de Jesus. Mas se construirmos o nosso discipulado sobre qualquer outra base, sobre qualquer outro alicerce, esse tipo de discipulado certamente desmontará a visão correta que temos a respeito de Jesus. Quem sabe, se nós pararmos e olharmos para a palavra, possamos entender um pouco daquilo que Jesus fez com Pedro naquele dia. E as nossas convicções triunfalistas sejam colocadas de lado. Quem sabe a ideia de ascender em posições altivas de governo, de poder, sejam desconstruídas em uma teologia que mostre um Cristo que caminha rumo à cruz. E assim, discípulos dele possam entender, reposicionando seus passos, que a esperança da glória que nos sustenta é a melhor proposta que nós podemos ter. E então, a nossa reflexão é guiada por essa síntese que eu coloquei numa frase: a cristologia correta é que conduz o discipulado na profunda identificação do discípulo com o mestre. Quero repetir para você: a cristologia correta, a visão correta a respeito de Jesus, é que conduz o discipulado na profunda identificação do discípulo com o mestre. Como então a cristologia se relaciona ao discipulado para formar essa profunda identificação com o mestre? Em primeiro lugar, cristologia e discipulado se relacionam na confissão que funda a igreja. Quando Jesus começa essa conversa e ela destoa entre a voz do povo e a voz de Deus, saibam, irmãos, que não é opinião alheia que deve construir o caminho do discipulado. Nós não podemos andar pelas muitas opiniões ou porque há diversidade de pensamentos, pluralidade de ideias no meio do povo de Deus, ou até mesmo de pessoas que nem pertencem ao corpo de Cristo, mas que querem opinar sobre os rumos da igreja. É necessário saber que os rumos que o povo de Deus deve trilhar não são determinados por pesquisa de opinião, por pesquisas científicas ou até mesmo por opiniões do senso comum. Quando Jesus começa essa conversa e ele acaba dizendo a Pedro: olha, Pedro, bem-aventurado é você, depois de Pedro fazer aquela bela confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não diz que Pedro é alguém inteligente, Jesus não diz que Pedro conseguiu discernir no meio das muitas vozes o caminho correto. Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E é por isso, irmãos, que quando a cristologia e o discipulado se relacionam nessa confissão que funda a igreja, essa confissão ocorre por revelação, não ocorre por outro meio. Ocorre por uma iniciativa do próprio Pai, que age trazendo luz, abrindo os olhos, gerando convicções nessa relação profunda com Cristo. Enquanto a ideia de que a voz do povo é a voz de Deus imperar no coração de alguns, você sempre estará insatisfeito com o que a igreja pode oferecer. Você sempre vai querer algo mais, porque eu vi tal coisa na igreja tal.
Ou eu vi tal grupo fazer de determinado modo. Ou quem sabe a cor da nossa igreja não está tão legal assim. Eu acho que a equipe de mídia deveria usar tal ou tal recurso. E essas inquietações podem até ser estratégias que podem ser conversadas. Mas isso não é essencial, isso é tudo periférico. Aquilo que de fato importa é que caminho eu devo trilhar como discípulo de Jesus. E o caminho que eu devo trilhar está intimamente associado a quem é o Jesus a quem eu sigo. E esse conhecimento, não se dá por opinião, não se dá por pesquisa, se dá única e exclusivamente por iniciativa do Pai, que revela a quem quer e faz com que o seu povo, tendo recebido dele mesmo a clara revelação de quem Cristo é, possa então segui-lo com segurança e integridade. Percebam que na confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, dois termos se unem aqui para apresentar características de quem é Jesus. Primeiro, há uma relação entre Jesus e a sua missão. Afinal de contas, ele é o Cristo, o Messias esperado, o legítimo descendente do trono de Davi, aquele que é esperado durante tantos séculos, o que restauraria o reino a Israel, o prometido desde as primeiras páginas do Antigo Testamento, o ungido de Deus. Mas este Cristo, esse Messias, que tem uma missão que está relacionada ao reino de Deus, ele é o próprio Filho de Deus. E percebam um contraste, porque Jesus, quando faz a pergunta, ele diz assim: o que dizem os homens ser o Filho do homem? E a resposta de Pedro é: o Filho do homem é o Filho de Deus. A dupla natureza de Jesus acaba se apresentando diante dos nossos olhos. E o grande problema é que mesmo dentro de igrejas, nós vemos posições cristológicas que reduzem uma ou outra natureza de Jesus. Quer ver uma coisa? Quantos filmes antigos sobre Jesus você já viu? Alguns deles, Jesus pode ser facilmente confundido com alguma divindade hindu, porque é aquela coisa que fica ali meio no mantra, ou quem sabe um Jesus meio budista, um Jesus hinduísta, um Jesus que conversa bem com Confúcio, alguma coisa bem assim, bem mística, bem transcendente, bem para fora da realidade. Mas Jesus faz questão de dizer que ele é o Filho do homem, ele tem natureza humana. E esse que tem natureza humana é o Filho de Deus, tem natureza divina. E nós temos o hábito de forçar ou uma natureza ou outra natureza, mas na verdade, quando olhamos para Jesus, precisamos perceber que as duas naturezas coexistem na mesma pessoa, e isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque Jesus é tão humano quanto você, a ponto de saber o que é sofrer, de saber o que é padecer, de ter enfrentado essa vida, de ter sofrido tentações, de ter vivido a nossa realidade, experimentado tudo isso e pode se identificar conosco perfeitamente. Mas também é importante lembrar que ele é divino, pois se ele não fosse divino, ele não teria o poder de perdoar pecados. Ele não teria esse contato direto com Deus. Ele não seria aquele que detém todo o poder nos céus e na terra. Portanto, enfatizar uma natureza em detrimento da outra é tentar fazer uma cisão na pessoa de Cristo, que é igualmente Deus e homem. Percebam que um erro cristológico pode levar você para um caminho diferente. Portanto, Jesus não é um grande espírito iluminado, um grande líder moral, um ativista social. Ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que tem uma missão muito clara. Essa confissão que Pedro faz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, é a pedra da edificação da igreja, irmãos. É por isso que isso precisa estar tão arraigado nos nossos corações. Quando Pedro profere essas palavras, Jesus diz então: eu te digo que tu és Pedro, diz o verso 18, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu sei que você sabe que aqui há um debate a respeito de que pedra é esta de edificação. Alguns
como os romanistas querem dizer que a pedra é Pedro, literalmente, e que não pode se afastar dele essa concepção. Outros vão dizer que a pedra é a confissão de Pedro. E de alguma maneira, nós temos que entender que se trata de Pedro porque é com ele que Jesus está falando, embora não se restrinja a ele, mas também está ligado à confissão. Pois é na confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que a igreja é construída e edificada. Nenhuma pessoa em sã consciência vai afirmar que a igreja é construída sobre Pedro. A igreja é construída sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sem a confissão correta, não há edificação do povo. Sem a confissão correta, há vulnerabilidade do povo, pois é a confissão adequada que faz com que a igreja seja edificada e que as portas do inferno não a resistam. É na certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem edifica é o próprio Cristo, na confissão que foi bem dita por Pedro. Essa confissão que sustenta também as chaves do reino de Deus. Afinal de contas, em função da confissão, seria dada a Pedro, aqui no capítulo 16, como também exposto a todos os apóstolos no capítulo 18, o ministério das chaves. A igreja que confessa Cristo perfeitamente, a igreja que confessa Cristo como Ele é, a igreja que é edificada pelo próprio Senhor, é a igreja que tem nas mãos o mistério que abre e fecha as portas dos céus. É a igreja que proclama o Evangelho, que é o próprio Cristo, e pode abrir as portas do reino àqueles que estão perdidos. E aqui, irmãos, eu preciso chamar a sua atenção. Tem gente que acha que doutrina é coisa de segundo plano, que acha que é coisa que deve ser estudada só por teólogos, pastores, quem sabe os professores da EBD. Se a sua doutrina for ruim, seu cristianismo será ruim. Se você não conhece as verdades profundas das Escrituras, que tipo de cristão você será? O que faz com que a igreja seja edificada por Cristo e que as portas do inferno não a resistam é a confissão de fé proferida aqui por Pedro, concordada pelos apóstolos, ampliada na vida da igreja, confirmada pelas Escrituras, batalhada e defendida ao longo da história, para que hoje nós pudéssemos estar aqui tendo acesso a conhecimentos verdadeiros a respeito de Deus. Doutrina não é uma coisa de por menos. O conhecimento de Cristo é tudo o que você precisa. E isso se dá por duas vias. Primeiro, pela revelação de quem é Jesus, do conteúdo correto de quem é Jesus. Segundo, pela experimentação vivaz desse Cristo que lhe é revelado, para que você não apenas creia nele, mas viva por ele. Púlpitos claros, ministros autorizados, conselhos vigilantes servem ao reino quando operam sob a confissão cristológica para a edificação da igreja. Mas em segundo lugar, eu quero dizer que a cristologia e o discipulado se relacionam no combate de uma religião triunfalista. Percebam que ao terminar essa primeira conversa, desde esse tempo, diz o verso 21, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Ora, Jesus tinha acabado de se revelar como Cristo. Como é que agora o discurso dele pode ser um discurso tão fúnebre? Um discurso tão triste, um discurso de alguém que vai sofrer, padecer e morrer. Os discípulos esperavam um Cristo triunfante,
Um Messias que assumiria o reino, que tomaria o trono, que libertaria de Roma, que restauraria a glória de Israel. Mas você percebe o quanto, às vezes, os nossos paradigmas estão distantes daquilo que Deus determinou em seu plano eterno? É o que acontece aqui. Jesus começa a ensinar que o conteúdo da sua missão é cruciforme. O conteúdo da missão de Jesus é o conteúdo que passa pela via dolorosa. A missão de Cristo, do Cristo enviado, ungido, esperado, é uma missão de sofrimento e padecimento. Por isso, o discipulado cristão também não pode ser algo triunfante. Será um dia, mas primeiro passa pela cruz. A virada teológica de que esse desde então, agora, depois da confissão de Pedro, Jesus começa então a ensinar o conteúdo da sua missão, deve nos fazer entender que critérios nós utilizamos para medir o sucesso espiritual. Porque quando nós achamos que a missão é triunfar sobre tudo, é vencer sempre, é estar de vitória em vitória, sem entender o que é que isso significa nas Escrituras, nós acabamos confundindo e achando que quando estamos sofrendo é porque Deus não está conosco. E se está tudo bem, então é porque Deus está feliz com a gente. Mas se Deus então só está feliz com a gente quando tudo vai bem, parece que Jesus não agradou a Deus. E você sabe que não é bem assim. Nós precisamos nos identificar mais com Ele. Nós precisamos entender que assim como Ele foi enviado para sofrer e para padecer com uma finalidade, nós fomos enviados à semelhança dEle. Vocês lembram na oração sacerdotal? Que Ele disse que assim como Ele foi enviado, Ele também enviava os seus. Você lembra que ele disse que não é cabível ao discípulo ser maior do que o mestre, mas basta ao discípulo ser como o seu mestre? É preciso haver profunda identificação. Portanto, se a missão de Jesus é uma missão cruciforme, que passa pela via dolorosa, uma missão de sofrimento, mas que no fim, após a morte, há certeza de ressurreição, nós precisamos também encarar as nossas cruzes, os nossos sofrimentos. Porque, irmão, se Jesus combate, mostrando que a missão tem esse conteúdo de cruz, ele combate a religião triunfalista também a negar, mostrando que ao negar a cruz, alguém pode transformar pedra de edificação em pedra de tropeço. Lembram do que é que Pedro tinha acabado de falar pouco antes? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E como é que Jesus trata ele? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha o que agora acontece. E Pedro, chamando-o à parte, diz o verso 22, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Há pouco tempo, Pedro era a pedra de edificação, na confissão que ele tinha proferido. Agora, com a compreensão errada da missão, com a tentativa de distanciar-se da cruz, Pedro deixa de ser pedra de edificação e passa a ser pedra de tropeço. Se o seu conteúdo de missão se distancia daquilo que as Escrituras ensinam, você pode não ser alguém abençoador. Pode estar indo por um caminho de erro, conduzindo pessoas a entenderem um cristianismo que não é bíblico. A missão de Cristo é marcada pela cruz, e Ele exige isso também dos seus. Vejam que em terceiro lugar, no terceiro bloco, a cristologia e o discipulado se relacionam em uma tensão cruciforme de sofrimento e glória. Há uma relação íntima entre o sofrer e o ser glorificado. Por isso é que os discípulos de Jesus agora, diz Jesus, então disse aos seus discípulos, no verso 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é só Jesus que iria caminhar para a cruz.
Parece que a repreensão sobre Pedro e sobre os discípulos precisa ecoar novamente. Porque enquanto Jesus dizia, olha, eu vou sofrer, eu vou para Jerusalém, vou padecer, vou ser crucificado, Pedro disse, Senhor, não faças tal coisa. Então, Jesus não apenas o repreende, mas ele chama a atenção que diz, olha, não só eu vou carregar a minha cruz, mas vocês que querem me seguir, devem também, cada um de vocês, ter a sua própria cruz, carregando-a no mesmo rumo que eu, nos mesmos passos de Jesus. E tem gente que ainda chega e diz assim, pastor, minha cruz é meu marido, minha cruz é minha esposa. Não, meu irmão. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que aquele que é discípulo dele deve estar tão conectado a ele, que a sua vida deve ser vivida de uma forma sacrificial, ao ponto de, se necessário for, que seja crucificado como ele foi. Como é que Pedro morreu? Crucificado, de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu Senhor. Se a sua vida, o seu cristianismo, o seu discipulado não forem marcados por esses elementos tão consistentes, como a imagem correta de quem é Jesus, dada pela revelação de Deus, pela identificação com uma missão que é cruciforme, que passa pela via dolorosa, e se você não compreender que a cruz é o caminho da glória, você certamente vai trilhar o caminho do discipulado triste, infeliz, abatido, com expectativas equivocadas, frustrado a cada passo. Mas se você entender quem é Jesus, se você entender qual é a sua missão e como a sua vida deve estar conectada com Ele, se você entender que os seus passos precisam se parecer com os passos dele, você então certamente vai entender que cada sofrimento lhe torna mais parecido com o Mestre. Que cada dificuldade enfrentada aperfeiçoa o seu caráter. Que cada vez que as suas pisaduras marcam o caminho com sangue, faz de você alguém mais parecido com os profetas de antigamente. E se por necessário for enfrentar a cruz, que assim seja, a ressurreição virá, o reino se manifestará, a glória será clara e o sofrimento deste mundo fará todo sentido quando tudo isso se reconstruir num reino de Deus pleno, cheio de glória, onde não haverá mais sofrimento. Mas se desconectarmos essas coisas, se não entendermos que a doutrina correta, a compreensão adequada, guia os passos no caminho, então o nosso discipulado será frustrante. Quer ter satisfação no caminho de discípulos? Olha para o que Jesus disse. Pois que proveito o homem tem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, e isso é uma declaração tão certa quanto ele veio. Ele também virá com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu entendo que ele estava falando sobre a transfiguração, que é o texto que segue, que não entraremos aqui nesse momento. Mas percebam que uma visão do Cristo glorificado, ressuscitado, que inaugurará agora uma nova realidade, com uma transformação cósmica abundante. Se isso é a esperança que enche o seu coração, certamente o sofrimento do caminho enquanto estamos aqui fará todo sentido e não será tão pesado assim, como disse Paulo, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Vamos orar, queridos. Feche os seus olhos, fale com Deus.
Pai bendito, somos o povo do Senhor. E nós cantamos aqui, dizendo: vem, toma o teu lugar e habita entre nós. Faze isso em verdade, Senhor, nos constrangendo com uma visão clara de quem é o teu Filho e de que como nós devemos andar sendo seus discípulos. Nessa tensão da vida cristã que é marcada por sofrimento e cruz, mas que é contrastada com promessas excelsas de glória num reino bendito de luz. Que a esperança tome conta do nosso coração, que a doutrina seja o alicerce da fé, que os passos sejam equivalentes ao que as Escrituras ensinam, nessa profunda identificação que nós devemos ter com o nosso Mestre. Que a tua bênção então repouse sobre nós, para que os nossos passos sejam mais firmes e cada dia mais trilhados na direção certa, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.